Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje eu vou trazer aqui uma aula que na verdade vai ser um bate-papo das coisas que eu faria hoje em dia se eu tivesse começando a tocar violão hoje, com acesso à internet, que não foi meu caso quando eu comecei, porque quando eu comecei eu só tinha acesso às revistinhas de cifra, então hoje já tem muito mais possibilidade e eu vou dizer inclusive o que eu pesquisaria no YouTube para procurar e achar as coisas que eu acho mais interessante para um iniciante aprender, beleza? Então, a primeira coisa que eu faria seria focar 100% em repertório, que basicamente foi a coisa que eu fiz no passado e deu muito certo para mim. Vocês podem ver que eu consegui um resultado bem interessante no violão. E eu acho que esse é o melhor jeito de você realmente começar na música, você pegar bastante música. E o que eu faria? A primeira coisa que eu faria hoje em dia seria entrar no YouTube e colocar lá: aprenda a sua primeira música no violão. E aí eu não ia pegar apenas uma, eu ia pegar várias músicas que contêm esse título, talvez 5, 10 músicas. E aí eu já ia começar a ter o meu primeiro contato com o instrumento. Eu ia tentar decorar elas, eu não ia simplesmente tocar elas ali de qualquer jeito, eu ia realmente estudar elas ali como foi proposto pelo professor. E depois eu ia pesquisar a seguinte frase no YouTube: músicas fáceis no violão. Por quê? Porque as músicas fáceis geralmente devem ser um pouco mais difícil que aqueles vídeos das primeiras músicas no violão, porque aí são muito simplificadas. As músicas fáceis geralmente são músicas um pouco mais dificinhas, né? Então, um certo nível de dificuldade um pouquinho maior. E aí eu ia me desenvolver mais um pouco. Depois disso, eu tentando já sanar algumas dúvidas, eu iria procurar aprender a fazer os 12 acordes maiores e os 12 acordes menores no violão. Então, por exemplo, o Dó maior, o Dó sustenido maior, o Ré maior, o Ré sustenido maior, o Mi maior, o Fá sustenido, o Sol sustenido, o Lá sustenido, o Si maior no violão. Então, os 12 acordes maiores. E depois a mesma coisa para os menores: o Dó menor, o Dó sustenido menor, o Ré menor, o Ré sustenido menor e assim por diante. Por que eu faria isso? Porque aí eu ia ter um fundamento básico ali para começar a me aventurar sozinho a tocar as músicas que eu gosto. Então, a partir daí, eu começaria a procurar músicas lá no Cifra Club que me interessam e aprender bastante música. Quantas músicas? Eu tentaria aprender pelo menos 2 músicas por semana, só que não só tocar elas, como eu falei. Realmente decorar elas, entender elas, ouvir o cantor tocando, tentar tocar junto com o cantor, essas coisas todas são muito importantes. Então, eu me manteria assim por muito, muito tempo, porque isso já é o suficiente para você se desenvolver no instrumento. Foi basicamente o que eu fiz. Quando eu comecei, eu começava a tocar coisas de solinho, né? Depois eu comecei a tocar músicas tipo desse tipo de batida. E a partir daí eu comecei a tocar várias músicas que eu gostava, umas até que eu não gostava, mas eu não tinha muito acesso, só tinha aquelas revistas. E eu comecei a me desenvolver no instrumento. A partir daí depois comecei a dedilhar, procurei músicas com dedilhado, e aí você tem que criar um senso crítico para você olhar para uma música e falar: isso é para o meu nível ou isso não é para o meu nível. E é muito importante você se desenvolver nesse sentido também. Porque quando você é músico, você se desenvolve nesses dois parâmetros. Você se desenvolve como músico, mas você também se desenvolve como um autoprofessor. Então você vai ser o professor de si próprio, que vai julgar tudo que você faz. Então você precisa criar o seu senso crítico a respeito da música. Então você precisa desenvolver esse cara aqui, que vai olhar para as coisas que você faz e vai falar: pô, Renan, esse dedo aqui tá mal colocado. Ou que vai falar: essa música não é para mim. Então, você não pode depender só de um terceiro, de um professor, você precisa realmente também desenvolver esse senso crítico próprio. E aí você vai se desenvolvendo no violão, vai pegando músicas mais difíceis, pega dedilhado, depois você pega fingerstyle. E aí mesmo sem um professor, eu garanto para você que você consegue se desenvolver no instrumento. Obviamente que aí você tem um outro fator que é importante, que você precisa ter calma. As coisas não vão acontecer da noite por dia. Hoje em dia a gente tem muito atalho, né? Se o cara está na academia, ele quer se desenvolver, ele toma bomba. Então o capitalismo sempre dá um jeito de inventar alguma coisa que resolve os problemas das pessoas. Só que quando se trata de tocar instrumento, a gente pode fazer um curso que direciona um pouco mais rápido, que dá mais mastigado, mas mesmo assim a pessoa ainda vai ter que passar por todo aquele processo de repetir na mão direita, repetir na mão esquerda, decorar, entender, desenvolver o ouvido.
Então não tem muita fórmula mágica, você precisa realmente passar um tempo com o instrumento. Se você pegar 2 músicas por semana, você pega 100 no ano, e a partir daí provavelmente você consegue até acelerar, porque seu ouvido musical, sua percepção vai estar bem desenvolvida e você vai começar a tocar muito mais, beleza? Renan, quantas músicas você acha que eu tenho que pegar? Pegue 1.000, 2.000, 5.000. Quanto mais música, melhor. Tente pegar uma música todo dia, se possível. E eu tenho certeza que se você sempre pegar novas músicas, se desafiar um nível acima do que você já está tocando, ou seja, eu toco aqui, lembra do senso crítico que eu falei? Pô, essa daqui é um pouquinho mais difícil do que eu tô acostumado. Tem acordes novos, tem batidas novas. Vai me desafiar? Pegue essa também. Eu tenho certeza que em alguns meses você já vai estar tocando muito melhor. Ou até se você não toca, você vai ter se desenvolvido bastante no instrumento, beleza? Então não tem segredo, bora pra cima que você vai se desenvolver bastante. Se você quiser um caminho um pouco mais facilitado, mais mastigado, eu tenho alguns cursos aqui embaixo. E eu queria pedir também para você, se você gostou desse vídeo, deixar um like, se inscrever, comentar e ativar o sininho porque me ajuda bastante, beleza? Então, tamo junto, meu nome é Renan e até a próxima.